Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Hoje a nossa live vai ser bem importante. Um assunto super importante que a gente tem aqui. Olá, boa noite a todos. Em nome da Moreira e Rufus, estamos aqui hoje para uma live super importante, que a gente vai quebrar alguns tabus, com certeza. Vamos esclarecer muitas coisas que, até para mim, assim, são coisas que são assuntos que a gente ouve muito pouco, fala muito pouco, e a gente tem uma cultura, uma história, né, do Brasil. Nosso histórico sempre tratou o suicídio, né, ou a saúde mental como algo um pouco além do que aquilo que a gente, da importância do que aquilo deveria ter, né? Então, boa noite, Muriele. Estou aguardando aqui, a doutora entrou. Vou convidá-la aqui então. A Valdec, vai ser ela que vai conversar conosco essa noite. Aguardando ela. Olá, boa noite. Oi, doutora, nós duas estamos de amarelo hoje. Isso, Eu vim hoje de amarelo exatamente também, assim, porque é um assunto muito, muito importante, mostrar que a gente precisa realmente olhar um pouco para isso. isso. Obrigada mais uma vez pelo convite, doutora Milani. Obrigada a todos que estão participando aqui com a gente da live da Moreira e Rufus. Meu nome é Melina Tandaia, eu sou consultora de marketing da Moreira e Rufus, né? Eu trabalho com eles há bastante tempo. E a construtora é uma construtora hoje que ela cada vez mais ela olha para as pessoas. Um dos valores dela, com certeza, é o respeito às pessoas, o respeito às diversidades, o respeito ao colaborador, ao cliente. E por causa disso, porque a gente sabe que não é só construir um empreendimento, a gente tem uma responsabilidade social e ambiental muito grande quando a gente está numa cidade, né? Não é simplesmente colocar um empreendimento ali. A gente tem pessoas, principalmente construção civil, que é um dos PIBs mais importantes do Brasil, ela tem uma responsabilidade social muito importante, né? E a Moreira e Rufus, exatamente, ela tem atenção para isso. Então, por isso, nosso convite, mais uma vez, doutora Milani, muito obrigada por aceitá-lo, né? A gente sabe que sua agenda é bem, bem apertada, mas, assim, a gente já recebeu algumas perguntas no Instagram e a gente já está cheio de perguntas aqui para a senhora. E eu Ótimo. gostaria de começar da senhora se apresentando. Tá. Boa noite, pessoal. Eu quero agradecer esse convite. Eu achei de extrema importância, tá? Porque normalmente a gente vê a preocupação da nossa classe, da saúde, né, com isso. Então, assim, quando a gente recebe um convite de outra área, né, que como você fala, da construção civil, para se preocupar com a vida, né? Para entender que toda vida tem valor, que a gente pode fazer algo em prol da vida, né? Em prol da nossa saúde mental. Então, assim, eu fiz questão de estar aqui hoje com vocês, tá? Então, eu sou Milane Caroline Valdec, eu sou médica psiquiatra, né? Eu tenho formação médica pela Universidade Federal de Campina Grande e minha residência médica é pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá? Então, a gente veio hoje no Dia Mundial de Combate ao Suicídio, tá? Foi uma coincidência maravilhosa, Foi uma coisa né? O maravilhosa, único é dia que eu verdade. podia, o único dia que deu certo nesse horário, né? Então, assim, foi uma coincidência feliz pra gente, porque no Dia Mundial do Suicídio nós vamos falar de prevenção do suicídio e de valorização da vida. Exatamente. E aí a gente está exatamente no mês, né, que a gente chama de Setembro Amarelo, né? E ainda é muito pouco divulgado isso, né? Muito pouco
informado. Vou começar por essa pergunta, assim, o que é o Setembro Amarelo exatamente, doutora? Então, o Setembro Amarelo, tá? Então, assim, a psiquiatria foi em luta desse mês, né? Como existem outros meses que são, né? Que tem o Outubro Rosa, tá? Então, assim, em prol de alguma doença, tá? Então, como a gente tinha o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio em setembro, dia 10 de setembro, né? Então, nós conseguimos que o mês inteiro de setembro se tornasse em prol dessa causa, tá? Em prol de falarmos da prevenção do suicídio. Então, assim, esse é o significado do Setembro Amarelo. Eu acho que a gente pode tornar mais amplo, tá? Porque não é só falar de suicídio, na minha visão, é falar da gente não ter preconceitos com doenças psiquiátricas. Eu acho que isso é um grande tabu, que eu não sei porque ainda é um tabu, na verdade, eu acho que existe um pouco uma correlação com a nossa história, né? A gente vem de uma história onde uh, falar sobre saúde mental, né, doença mental, era considerado louco, pronto, vai para o manicômio, né, e Isso. resolvido. Mas, assim, a gente mudou e tem mudado muito isso, não sei em qual velocidade isso, então eu queria saber, assim, qual que é o tamanho desse problema? Porque eu vi umas pesquisas, assim, e aumenta a cada ano o suicídio, né? Isso. Então, assim, as pessoas não têm noção do tamanho, né, desse problema, porque a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Né? Então, assim, não precisa nem de um minuto. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Né? Então, assim, no ano a gente tem 800 mil suicídios. Tá? Por ano. Então, é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Tá? E no nosso país é mais preocupante ainda, porque a gente vem no sentido contrário de quase todo mundo. Né? Então, assim, no mundo em geral, a gente teve uma redução do número de suicídios em cerca de 10%. No Brasil, a gente vem na contramão. A gente aumentou em 7% a quantidade de suicídios. Tá? Então, assim, é um problema de saúde Ok, pública. é um problema de saúde pública. Por que houve esse aumento aqui no Brasil? Então, eles associam os países mais pobres, tá? Então, assim, as dificuldades, né? Um dos fatores de risco para suicídio são dificuldades, tá? Financeiras, tá? Dificuldades de condições de vida. Entendi. É, só um pessoal que está nos assistindo, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer uma pergunta, aproveitem, a doutora Milane está exatamente aqui para sanar a dúvida de vocês. Podem participar, isso aqui é uma conversa mesmo de esclarecimento, de entendimento e de informação. Uma pergunta assim que eu vi muito e eu tenho uma dúvida pessoal minha, assim, começar com uma pergunta minha, assim, o que determina o perfil assim de quem tem tendência? A gente consegue perceber alguém que tem uma tendência a suicídio? Porque às vezes a gente, como você falou, cada 40 segundos uma pessoa se suicida, não faz muito tempo também, eu não consegui nem ver todo o vídeo, mas era uma pessoa se suicidando dentro de um shopping. E isso passou assim em todas as redes sociais, hoje cada vez mais a mídia fica muito mais fácil, né, dessa divulgação, inclusive do suicídio, né? E assim, era um rapaz super jovem também andando, e ele simplesmente se jogou do nada, estava andando no shopping, simplesmente se jogou. Existe algum perfil, alguma característica, alguma forma da gente conseguir identificar antes, né? Claro, antes, Uhum. como que essa pessoa é um suicida, tende a se suicidar? Tá? Então, não existe um perfil específico, tá? O que que acontece? Pessoas que têm doenças mentais, transtornos mentais e que têm um perfil maior de impulsividade, de agressividade, né? O que que seria isso? Aquela pessoa que ela não tem muitos limites, né? Então ela vai, faz. Então são pessoas que quando elas sofrem de algum tipo de angústia, de algum tipo de quadro, às vezes depressivo grave, digamos, elas são mais corajosas do que outras. Então elas agem com impulso, certo? Não é nem coragem, é impulso. Agressividade. Então, pessoas que têm esse tipo de temperamento, esse perfil, tá? Elas são mais propensas, mas desde que elas tenham outros fatores de risco. Isso não é determinante, né? Aquela pessoa impulsiva, agressiva, não é a que vai se suicidar.
tá? Se ela tiver algum fator de risco, ela tem um perfil de mais facilidade para isso. Entendi. Toda pessoa que comete suicídio tem que ter um transtorno mental? 90% das pessoas têm, tá? 10% delas não têm transtorno mental, mas 90% das pessoas que cometem suicídio ou que tentam suicídio, elas têm um transtorno mental e possível de ser tratado. É possível ser tratado. É possível ser tratado. E como que a gente quebra esse tabu da pessoa ser tratada? Porque dentro dessas pesquisas que eu li, a gente percebe muito que, assim, às vezes a pessoa, o jovem principalmente, né, ele tem a vergonha de falar que ele tem algum, né, que ele pensa, né, em suicídio. Eu não sei, mas acho que se 40 segundos uma pessoa se suicida, imagino quantas pessoas já pensaram em suicídio, né? Eu acho que esse pensamento, assim, como você falou, a gente vive um mundo muito problemático, Sim. né? A gente vive uma sociedade, quanto mais a gente tem essa, né, principalmente num país mais pobre, vamos dizer, como o Brasil, onde a gente fica naquela questão de ascensão, de eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, né? E eu não consigo ter as coisas, né? A importância do obter alguma coisa, né? E aí você não consegue ter, isso vai te criando uma certa depressão, né? Isso vai te criando uma dificuldade. E aí você tem aquela coisa assim, como que eu vou dizer, eu jovem, né? Falar que eu tô com algum transtorno, né? Que eu tenho algum problema. Então, tá? Isso é um tema que eu adoro abordar, tá? Porque eu digo que eu sou a famosa médica do nada, tá? Eu sou a famosa médica do nada. Você é médica do quê? Do nada. Por quê? Porque as pessoas costumam procurar outros colegas médicos por diversos sintomas, né? Quando você tem ansiedade, quando você tem depressão, você procura o cardiologista, você procura o gastro, porque teve dor de barriga, procura o médico da dor, reumatologista. Você só não procura, tá? O psiquiatra. E aí você chega no médico e você recebe a notícia do médico que você vai ter que ir para um psiquiatra porque você não tem nada. Tá? Então eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar isso. Você tem alguma coisa, tá? Então a gente tem que entender que o psiquiatra ele é médico por isso, porque ele trata alguma parte do nosso corpo, né? A gente trata o cérebro dele na parte de doenças mentais, tá? Que o neurologista vai tratar em outras questões, né? Então, assim, a gente trata o cérebro dele, a gente trata uma doença, tá? Então, eu acho que a partir do momento que a gente começar a lidar com depressão como doença, não fraqueza, ansiedade como doença e não como besteira, né? Como alguém agitado, né? Que as pessoas dizem, é acelerado, fulano é acelerado. Mas o ansioso como um problema, tá? Quando a gente começar a lidar com transtorno bipolar também como uma doença tratável, esquizofrenia também, quanto mais precoce o diagnóstico, mais chance da gente tratar e voltar a uma normalidade. Então, quando a gente começar a entender, né, que doença mental não é loucura, é doença como diabetes, como hipertensão, tá? Como hipotireoidismo, eu acho que a gente Eu acho que e esse é o grande desafio, né? Porque tá me ouvindo? tô ouvindo sim. Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Esse é um grande desafio, porque ninguém quer tratar disso como uma doença, né? E aí, se você fala cita ansiedade, então, aí que o bicho pega, porque quase a grande maioria das pessoas estão ansiosas, né? E aí, você tratar isso para um jovem, por exemplo, eu vejo muito essa discussão do bullying, né? Que a gente fala muito, na nossa época não existia bullying, né? A gente não tratava isso como bullying. Mas isso não é uma brincadeira, né? E não é fato de a gente não ter tratado como bullying, quer dizer que a gente gostava ou se sentia bem quando sofria algum bullying, né? Então, assim, a questão é que sempre foi tratado as coisas como se elas tivessem que ser passadas, né? Passa, você consegue se superar sozinho, mas tem pessoas que não conseguem se superar sozinho, né? E aí, como é que você faz? Para um jovem, por exemplo, ultrapassar essa barreira? Eu acho que é muita educação, né, doutora? É os pais começarem
a prestar muita atenção e falar que isso não é normal, não sei, como é isso? O que você acha? Isso, eu acho que é muita educação, eu acho que a escola pode nos ajudar nisso, né? Porque eu costumo dizer a seguinte frase no meu consultório, né? Então, assim, quando o outro não está gostando, também não é mais brincadeira, né? Então, assim, a brincadeira só vai até onde todo mundo está se divertindo. Então, se uma das pessoas não está se divertindo, tá? A gente não está mais brincando, porque é aí onde chega o bullying, né? Então, eu acho que nas escolas deveria ter uma disciplina, tá? Específica para ajudar. Eu acho que na atualidade a gente precisa ter uma disciplina específica para o adolescente, a criança aprender a lidar com as emoções. A questão das frustrações, tá, Melina? É muito, muito, muito importante. Cada vez mais eu vejo jovens sem saber lidar com as frustrações, tá? Então, assim, isso é um dos fatores que existe, que faz com que na adolescência tenha muita tentativa de suicídio, né? Então, às vezes eles não conseguem lidar com o término do namoro, tá? Então, assim, Pois é. o término do namoro, assim, é algo que a gente já deveria, né, ter lidado de alguma forma com algum tipo de frustração. Mas o que que acontece? Algumas vezes a gente, quando criança, a gente tem um animal de estimação e esse animal morre. Não dá tempo dessa criança fazer o luto, às vezes o pai e a mãe já colocam outro, né? Então, assim, aquela criança ela não aprende a lidar com aquilo, ela não aprende a lidar com a perda, com a frustração, porque o mundo está muito imediatista, tá? Então, assim, a gente É consegue verdade. tudo muito Não, rápido. isso que você falou é perfeito, essa questão de frustração. Eu vejo muitas vezes, eu não tenho filhos, né? Mas eu vejo os pais, assim, o discurso deles muito dizendo assim, eu vou dar ao meu filho tudo que eu não tive. Meu filho nunca vai sentir falta de nada. Eu falei assim, coitado, quando ele chegar no mundo, o mundo bate, né? Eu Isso. não sei qual foi a vida de alguém que alguém não apanhou porque a vida bate. A vida não é fácil. Você não vai procurar um emprego e você conseguir um emprego na mesma hora, ganhando 10 mil reais, porque você acha que você é bom, né? E os Isso. jovens, assim, a gente se frustra com muita frequência, porque somos pessoas lidando com pessoas, o que já é uma relação naturalmente difícil, né? Sim. Já é uma coisa complicadíssima, assim. E aí eu fico ouvindo, assim, eu falo assim, nossa, como é que você vai dar tudo para o seu filho? Por que que você daria tudo para os seus filhos? Por que você não vai deixar ele sentir falta? Né? A falta é importante, né? Você não precisa dar tudo. Eu não sei, de novo, eu não sou psicóloga, mas assim, eu fico vendo, eu leio bastante e eu fico achando aquilo assim uma coisa um pouco destoante, porque é, eu acho que exatamente vai chegar onde você falou, doutora. A criança não sabe lidar com frustração, então um simples término de namoro ou um momento que uma mãe vai falar não, ela não vai conseguir alguma coisa, ela vai matar as pessoas, ela vai matar o chefe dela na empresa, porque na empresa as pessoas começaram a falar não, você não vai conseguir, e aí a gente vê esse surto, que a gente fala que é um surto de loucura, né? Sim. E não é um surto, né? Isso. E aí a gente vê as pessoas ficando frágeis, a cada dia mais frágeis, né? E aí junta com o preconceito de buscar ajuda, tá? Porque ainda existe, né? A gente ainda tem todo esse histórico desse preconceito com a busca de ajuda na psiquiatria e na psicologia, tá? E a gente vai vendo as vidas irem embora, né? Então, assim, as pessoas não vão entendendo que a vida deles tem valor, né? O tamanho do valor das suas vidas. Então, tá tudo tão fluido, né? Que vai indo, vai indo. Só que não dá. Com vidas a gente não faz assim, né? Com vidas a gente não pode deixar que ela se vá assim, de repente. Talvez então, essa questão de, né, valorizar a vida, né, do Setembro Amarelo, que tem como slogan, inclusive, eu acho que vai muito ao encontro disso, né? Talvez a pessoa que se suicida, ela não consegue dar valor à vida, ela acaba valorizando muito mais as coisas ou as situações que ela vive, ou as emoções. Como que você vê isso? Então, eu vejo que a pessoa que se suicida, né, ela tem diversas dificuldades. Então, o que que acontece com ela? Normalmente, ela não quer se suicidar, ela não quer morrer, né? Ela quer matar aquela dor,
que está dentro dela. Ela quer conseguir uma solução para aquilo que ela não está conseguindo lidar, tá? Então, assim, eu vejo que a valorização da vida, tá? Em si, não seria o que eles não conseguem. Muitas vezes eles conseguem, sim, dar valor, ser grato, tá? Mas por problemas que eles passaram, às vezes na infância, na adolescência, ou num presente mais imediato, tá? Então, assim, aquele problema faz com que ele não consiga lidar, certo? Com os sentimentos, seja com depressão, seja com ansiedade, tá? Então, é isso aí que faz com que leve ele ao suicídio, tá? Eu acho que quem se suicida, muitas vezes valoriza a vida, sim, mas ele não soube sozinho. Ele precisava da mão de alguém, ele precisava, às vezes, da medicação, tá? Então, ele precisava dessa ajuda que algumas vezes ele não encontrou. Entendi, entendi. E como que eu sei se uma pessoa está em risco de cometer um suicídio? Tem alguém no meu lado? Tem algum sinal? Como que eu percebo? Então, como em 90% dos casos a gente tem um transtorno, certo? A gente tem uma doença psiquiátrica. Então, assim, uma das principais coisas a se observar é se quem está perto da gente tem algum sinal de doença psiquiátrica. A principal delas é a depressão, né? Então, às vezes a gente tem um colega de trabalho que ele era super, né, digamos, super bem, super de boa, e de repente a gente começa a perceber que aquele colega de trabalho não sorri mais, tá? Que ele não vai mais aos encontros com os colegas de trabalho. E muitas vezes a gente fica achando que, né, não, ele está com algum problema e a gente sequer pergunta, tá? Então, o que mais a gente pode observar, que é o que a gente fala como fator de risco de suicídio, tá? O abuso de álcool e drogas, então também acontece isso. Aquele colega que passou a beber todos os dias, aquele familiar que todos os dias precisa da bebida para aliviar, tá? Não é uma bebida social, não é né? Começa a usar drogas que não usava antes, tá? Se aquela pessoa já teve tentativa de suicídio, isso é muito importante, porque assim, é o principal fator de risco para alguém se suicidar são tentativas anteriores de suicídio, tá? Então, às vezes aquela pessoa tá bem, mas ela já teve uma tentativa de suicídio e de repente você nota ela triste. Então, ela pode fazer uma segunda tentativa de suicídio, certo? Então, o uso de álcool, as mulheres, tá? Então, assim, elas tentam muito mais vezes do que os homens, tá? 2 vezes mais do que os homens. Só que quando o homem tenta, ele consegue, tá? Então, eles conseguem 3 vezes mais do que as mulheres. Então, a tentativa de suicídio dos homens é mais agressiva, tá? Então, assim, perdas. Então, Como que eles tentam se suicidar? Qual a principal forma de suicídio? Assim, se jogando, se com arma de enforcando? fogo, tá? Segundo, enforcamento, tá? Terceiro, medicamentos, tá? São as formas que os homens mais utilizam, né? Outra coisa muito comum, tá, da gente perceber é quando alguém perde o emprego, tá? Eu acho que isso está sendo muito comum nessa época agora da Covid, né? Então, assim, muita gente perdeu todo o seu negócio, muita gente perdeu o seu emprego. Então, assim, isso é um fator de risco importante, tá, para suicídio. Então, aquela pessoa fica deprimida e perdeu tudo. A gente tem que prestar muita atenção nessa pessoa, tá? O que a gente faz se uma pessoa se ameaçar ao suicídio? Estiver perto da gente. Eu vi caso aqui, não perto de mim, graças a Deus, mas também porque eu não saberia lidar com isso. Eu não sei o que fazer. Vou aprender hoje, assim, mas eu sei de pessoas, por exemplo, em universidades e faculdades aqui de João Pessoa, né, adolescentes suicidando na frente de outros adolescentes, inclusive, jogando nos prédios. O que a gente faz se uma pessoa se ameaçar de suicidar? O que a gente O tem que fazer? principal ponto, certo, é a gente conseguir, que nem todo mundo consegue, ter aquela empatia pelo outro para a gente poder, digamos, dar a mão para essa pessoa. Dar a mão não é se responsabilizar, porque também a gente tem que entender que a gente não tem a responsabilidade em si por aquela pessoa. A gente vai dar a mão
para ajudá-lo a buscar a ajuda correta, certo? Então, assim, a gente escuta, né? Eu digo, a escuta empática, para mim, eu acho que é a principal. Então, se aquela pessoa estiver ali do meu lado e eu puder oferecer para ela a minha escuta, então eu escutá-la e daí eu poder ofertar. Ô, fulana, será que eu não posso te levar para um psiquiatra? Será que a gente não pode agora marcar uma consulta? Será que a gente não pode buscar uma urgência, tá, psiquiátrica? Certo? Então, a gente pode fazer isso. Né? Se for um desconhecido e eu não tiver condições de ter a escuta, né? A gente tem o CVV, o Centro de Valorização da Vida, é 24 horas. Tá? Então, e são pessoas que têm um treinamento para fazer essa escuta e para orientar e para ajudar. Tá? Então, essa pessoa pode tá ligando para o CVV, tá buscando essa ajuda. O que eu acho mais importante é que a gente tente sempre encaminhar para um profissional apto a fazer essa intervenção, tá? Porque às vezes a gente fica querendo tentar salvar sozinho, tá? E aí tanto você vai ficar muito confuso como a pessoa, tá? Não, e se a pessoa, se você não conseguir ajudar a pessoa e ela se suicidar, você cria um trauma muito grande em você mesmo, que, né, isso também pode ser meio que irreversível se você não procurar ajuda, né? Uhum. A Su falou uma coisa bem interessante. Ter empatia hoje em dia é algo bem difícil. E é verdade, cada vez mais, né, a gente precisa ter empatia. E é algo bem complicado. É possível prevenir o suicídio? Tá, 90% de chance da gente, né? Em 90% dos casos a gente pode prevenir o suicídio. Por isso que essa campanha é tão importante, tá? Porque assim, não é, né? É 90% dos casos, é a gente entender que é uma doença, tá? Que é uma doença. Se todo mundo que pensasse em suicídio, eu falo muito isso para o meu paciente, eu digo, pensa no seguinte, tá? Não é que tu queres se suicidar. Pensa que essa doença que você tá, a pior parte que ela tem, tá? É o pensamento de suicídio, tá? Então, enquanto a gente não tiver bem dessa doença, a gente pode pensar nesse suicídio e eu vou estar aqui para te ajudar, tá? E quando a gente ficar bem, tá? O pensamento de suicídio, ele vai desaparecendo, tá? E a gente vai sabendo como lidar com isso. O que é que eu faço para parar de ter esse pensamento? Mas quando eu não estou tratado, é algo que as pessoas falam, eu não consigo tirar isso da minha cabeça, tá? Então, não é algo que é só você dizer assim, pense em coisas boas, né? Assim, eu vejo muito isso, né? O paciente chega aqui, porque mandam eu pensar em coisas boas. Já me mandaram receber uma oração, ou então receber um passe, mas nada passa, doutor, porque é uma doença, tá? Verdade. Uma doença. E isso eu acho que é muito complicado, porque é a doença da depressão, né? E assim, eu mesmo acho que quando eu era jovem, quando alguém falava que estava em depressão, eu achava que era brincadeira, era aquela coisa, doença de gente rica, né? Quem sente depressão é gente rica, né? E o pior é que a gente ainda fala isso e a gente repete isso, né? A gente, realmente, a gente é tão ignorante, vamos dizer assim, é tão sem informação, que a gente vem com uma cultura de falas que são prejudiciais e às vezes a gente não percebe. E aí você fala essas coisas, né? Assim, depressão com a gente rica, não, né? E aí você deixa. Eu já tinha uma amiga no colégio que ela falava assim, e por que acabou banalizando mesmo, né? Hoje a gente usa tudo todo em depressão, né? Isso. Qualquer momento fica depressão. E aí fica essa linha muito tênue entre saber se realmente a pessoa está em depressão, né? Ou acabou falando isso porque é uma palavra que acaba sendo muito mais utilizada, né, para qualquer problema que você tem hoje. Como é isso? Como é que a gente lida com isso? E como eu sei que a pessoa tem depressão e a pessoa... Porque alguém comentou aqui, como é que eu vou levar até uma pessoa para um psicólogo, por exemplo, né? Porque muitas vezes a pessoa não quer ou não acredita nisso. Né? Então, quanto ao psiquiatra, tá? A gente, como eu te falo, eu vejo como uma doença e eu vejo como o suicídio, tá? É como se eu tenho pressão alta, tá?
tá? Eu posso ter um AVC se eu tiver uma pressão muito alta, tá? Se eu tenho depressão, eu posso me suicidar, que é o meu sintoma mais grave do quadro depressivo. Então, eu vejo como eu, enquanto familiar, como algo compulsório. Eu levaria para um médico como algo, não, você tem que se tratar, tá? Claro que se a pessoa se recusar, o familiar não vai ter muito o que fazer porque vai ser a escolha dela, tá? Mas é algo como você deixar seu pai e sua mãe com a pressão, né, de 20 por 12 e você não levar ele para o hospital. Na minha visão é igual, né? Então, se alguém tem uma ideação suicida, você não leva para o psiquiatra, é a mesma coisa, tá? E quanto à psicologia, né, é algo que eu só melhoro se eu entrar naquele processo psicoterápico, tá? Então, mesmo que tu obrigues essa pessoa aí, se ela não quiser participar, ela não vai participar, tá? Então, assim, isso é algo que a gente tenta reverter, né? Então, assim, quando o paciente vem à consulta, que alguém trouxe, que alguém meio que, né, tentou obrigá-lo a trazer, o que eu tento mostrar é a importância para ele, não para os outros, né? Então, a importância, por que que eu vou te tratar? Por que que a gente precisa te tratar? Né? A importância para ele, porque ele só vai aceitar uma terapia se ele entender a importância para ele. É. E entender que a depressão é uma doença. Eu gostei muito dessa analogia que você fez, né, esse comparativo. Que você coloca assim, se eu estou com pressão alta, eu preciso procurar um médico, né? Isso. Então, assim, é exatamente isso. Se eu tenho alguma coisa e eu procuro um médico, por que a depressão ela tem que ser diminuída dentre todas as doenças, né? Por que que eu não posso levar isso a sério? Mas Isso. existe. E como é isso no âmbito profissional? Porque eu já sei de casos, né? Porque por causa desse assunto eu acabei pesquisando muito, conversando com pessoas, de casos de pessoas, de funcionários que estavam em depressão e a empresa afastou essa pessoa. Isso é bom? Isso é ruim? Qual a postura empresarial no momento que tem um funcionário que está depressivo? Então, a gente tem os vários graus de depressão, tá? Então, eu te diria que num quadro depressivo a moderado, eu não afastaria, tá? Então, se eu encontro profissional, normalmente eu não afasto, tá? Por quê? Porque ele poder ir para a rotina dele está ajudando mais do que prejudicando. Agora, o que que acontece que há uma dificuldade nas empresas em geral? É que esse funcionário ele não vai ter a mesma produtividade que ele tinha antes. Então, enquanto ele ainda tiver com esses sintomas, ele vai ter uma produtividade mais baixa, tá? Então, eu acho que a dificuldade fica aí, né? Então, a questão da produtividade menor, tá? Mas em contrapartida, a gente teria uma melhora mais rápida se ele manter esse trabalho. Já no quadro grave, não, ele precisa realmente se afastar, tá? Não tem o que pensar. E qual é a diferença desse quadro leve para o grave? É a intensidade, tá? Então, assim, num quadro grave, normalmente existem pacientes que até nem da cama levantam, tá? Não consegue se alimentar, então são quadros bem graves. Às vezes não tá mais se comunicando com as pessoas, não quer falar mais com ninguém. E num quadro leve, a moderado, é o que a gente vê na maioria das pessoas, tá? Então, aquela pessoa que parou de conversar mais, aquela pessoa que tá chorando, vai ao trabalho, aí você pega ela chorando no banheiro, chorando no cafezinho, tá? Então, são quadros dessa forma. Entendi. Você falou do CVV. Eu entrei lá, para quem não sabe, o número é 188, né? Que eu vi do CVV, Isso. e ele está realmente 4 horas, né? Disponível, né? Você, por exemplo, se eu estiver do lado de alguém que eu saiba que tem depressão, eu posso ligar para esse 188 e passar, por exemplo, a ligação para essa pessoa conversar, né? Ó, É psiquiatra ou psicólogo que atende? não, são pessoas voluntárias, tá? Então, assim, são voluntários, assim, você pode ser um voluntário, tá? Então, eles vão te dar um treinamento de escuta e de encaminhamentos que você vai fazer para ajudar naquela situação, tá? São pessoas treinadas para ajudar em situações de risco de suicídio. A Su até compartilhou aqui que ela viveu essa experiência, chegou a vivenciar com um colaborador
por pouco ele não comete suicídio na obra, e a postura da empresa foi afastá-lo. Porque se ele se suicidar na obra é um problema sério, né? Porque a empresa pode até ser processada por isso, né? Uhum. É uma linha muito tênue entre, de repente, você deixar ela lá, né? E afastar, quer dizer, no momento que você precisa ajudar, deixando, mas ao mesmo tempo você pode estar num ambiente que facilite esse suicídio também, né? É complicado. Isso. Você citou, pode falar. Não, eu tô falando, nessa situação de obra é bem difícil, né? Porque, assim, a gente tem que ter muito cuidado, o profissional que avaliar, né, no caso o psiquiatra, né, para ver esse risco, tá? Porque mesmo num quadro moderado, se ele tiver um risco de suicídio né, e relacionado a isso, a gente não pode arriscar, né? Então a gente teria que repensar. Teria que ser um ambiente um pouco mais seguro, né? Uma Isso. sala fechada, né? Porque você citou as escolas, né? Escola como uma participante disso, né? E os jovens hoje é o maior índice de suicídio. Então, assim, como que a escola, em geral, pode ajudar? Porque eu concordo, eu acho que o que você falou faz todo sentido. A gente tinha que ter uma educação dentro da escola, um assunto, uma cadeira, né? Não sei como chama, uma cadeira dentro da escola para exatamente conseguir lidar, talvez, com essas emoções, talvez ter essa psicologia dentro de uma, né, não ser só matemática, geografia, né, português, mas talvez, até porque a gente está com uma sociedade cada vez mais doente nesse sentido, né? Como que a escola hoje pode ajudar? Então, eu acho que a gente teve uma mudança no modelo de escola, né? E aí eu vou falar até pelos meus, de vários tempos, né? Então, assim, eu acho que na época dos meus pais, tá? Então, o que que a gente tinha? A gente tinha um modelo rígido, um modelo, né, que não merece retornar, tá? Em que era algo exagerado, né, de cobrança em relação a seus alunos. Então, a gente passou por uma, eu acho que acredito que seja a minha época, tá? Em que a gente tinha que manter a nossa educação, a escola treinava a gente para isso, ao mesmo tempo que a escola também ensinava, e eu acho que atualmente a gente tem um modelo de ensinar, ensinar e ensinar. Então, assim, eu sinto falta de que a gente volte a esse modelo um pouco, de que a gente, que também há uma educação, há algo, há regras universais de educação, tá? Para aquelas crianças, para aqueles adolescentes, né? E é como eu te falo, eu acho que talvez poderia ser introduzido como uma disciplina, né? Então, assim, uma disciplina que trabalhasse ética, que trabalhasse empatia, né? Que trabalhasse Empatia, principalmente. isso, né? Então, assim, aqueles princípios básicos, né? De ética, de empatia, do ser bom, tá? Então, eu acho que seria muito interessante se as escolas começassem a fazer isso. Eu acho bem importante. Acho que é um tema que não se discute hoje, né? Não se fala, ninguém fala sobre isso, mas assim, é um princípio da educação, a gente começar a realmente se preocupar um pouco mais com os jovens. Algumas pessoas colocaram, Manuel Miranda, ele colocou no Instagram, suicídio é uma palavra do mal que está no vocabulário dos jovens. Por quê? Suicídio é uma palavra do mal. Que está no vocabulário dos jovens. Por quê? Então, eu acho que para desmistificar, primeiramente eu não consideraria a palavra suicídio como uma palavra do mal, tá? Porque, como eu estou te falando, já que a gente fala no AVC e que o AVC mata, já que a gente fala no infarto agudo do miocárdio e o infarto mata, a gente pode falar no suicídio, o suicídio mata, tá? Então a gente tem que ver como uma doença. O que eu vejo é que no vocabulário dos jovens, o suicídio vem como não sei lidar com a minha frustração, suicídio, tá? Então vem de uma forma que eles poderiam gritar de outro jeito. Eles poderiam gritar: me ajuda, porque eu não sei sofrer com o término do namoro. Me ajuda porque eu não sei sofrer com essa nota baixa que eu tirei. Me ajuda porque eu não sei sofrer quando meu pai diz não para a festa que todo mundo vai e ele não quer que eu vá. Então eu considero que eles estão querendo nos falar alguma coisa. É uma linguagem do jovem que talvez o pai e a mãe tenham que se preparar para dizer: filho,
o que você está querendo dizer, o que está por trás de você me dizer que você quer se suicidar. O que você precisa, filho? O que você está precisando? Tá? Eu acho que isso é muito importante, tá? Para a gente saber o que está por trás dessa palavra. Então, em cada jovem vai ser uma resposta diferente. Exatamente. Eu acho que isso faz o papel da empatia também. Você entender o outro, né? O sentimento do outro, o que realmente aquilo está passando. Não é uma conta de 1 mais 1 igual a 2 e todo mundo é igual, né? Todo mundo sofre depressão igual, ou todo mundo tem o mesmo problema, né? As frustrações são diferentes também, e lidar com elas depende de N fatores, né? Tem momentos que a gente lida muito mais fácil com as nossas frustrações. Nós mesmos, que às vezes a gente nem tem nenhuma tendência, não sei se tendência é a palavra certa. Acho que não existe tendência suicídio, existe não? Não. Não, né? Tá, desculpa, então. Olha, falando besteira. Tudo bem, tô aprendendo aqui. Não, então, não é uma tendência, né? Tendência existe meio estranho, mas assim, e a gente, às vezes, fica com dificuldade de lidar com frustrações, né? E em alguns momentos a gente está mais fragilizado. E conseguir parar para olhar as pessoas nesse momento, né? Quer dizer, às vezes acontece tanta coisa, esse momento do Covid, por exemplo, foi um momento muito delicado para todo mundo. Não são coisas que a gente está acostumado a lidar. Empresários fecharam as portas, né? Como a doutora falou, pessoas não sabiam lidar com aquilo. Pessoas, por exemplo, que sustentavam família, né? Que estavam sustentando família e não conseguiram se inovar, se renovar, porque a gente fala, mudança, né? É uma palavra de ordem, a gente precisa mudar, a gente precisa inovar, a gente precisa. É uma palavra até otimista, mas nem todo mundo tem o mesmo ritmo, a mesma velocidade, né? E essa linha, né, de assim, pô, a gente falou para você fechou as portas muitas vezes porque você não tentou inovar, porque você não tentou ir para o digital, e aquilo às vezes falta um pouco de empatia, de compreender que aquela pessoa, por exemplo, ela não sabia como fazer. E aí as pessoas, eu falo que o mal do século é o orgulho, né? Eu falei assim, isso acaba destruindo a gente, porque o orgulho de não dizer que você está em depressão, e orgulho de dizer que você não está com algum problema, orgulho de não aceitar situações como elas têm que ser aceitas, né, muitas vezes. Enfim, eu falo que é o nosso grande drama no final. Teve uma moça que escreveu aqui, doutora, eu não entendi muito bem, mas ela fez a pergunta que ela diz o seguinte, depois que morrer passa, porque a gente perguntou no Instagram, né? Quais são as suas dúvidas sobre a questão do suicídio. Depois que morrer, passa? Então, eu vou responder para ela que eu ou outro profissional estamos aqui para te ajudar, tá? Porque pode passar sem morrer. Pode passar sem morrer, né? Uhum. E vai ser muito mais legal, vai ser muito melhor passar sem morrer, porque tu vai ter tua vida inteira para aproveitar desse bem-estar. Exato. E procurar, né? Não achar que sentir dor é normal, né? Às vezes a gente fala assim, eu tô com uma dor na perna, por exemplo. A gente tem uma tendência a achar, aí eu posso dizer que é tendência, não sei. Agora eu realmente já fiquei, falar com o doutor é complicado, ai meu Deus do céu. Eu tenho uma tendência, eu então tenho uma tendência a sentir a dor. Eu não me incomodo muitas vezes. Às vezes eu tô com uma dor na perna faz uma semana, isso é fato. Eu tô com uma dor na perna uma semana. E eu me acostumo com a dor, né? Eu acabo me acostumando com aquela dor e falo assim, não vou procurar um médico, enfim, me acostumo, né? Eu tendo a me acostumar um pouco, às vezes, com a dor. E isso não é positivo, né? Quando você vai no médico, ele, a primeira coisa, fala pra você, sentir dor não é normal. Você trata a tua dor como algo normal. E não é. Então, assim, se uma dor na perna não é normal, e o médico falou pra mim assim, por que você tá falando que é normal? Tá, mas é porque é uma dor na perna, né? É só uma dor na perna. Isso é muito cultural, isso é muita educação, né? De a gente, porque hoje a criança cai, ela se machuca, não levanta, não foi nada, né? Eu vou uma linha muito tênue, né? Isso, eu vou comentar isso que você está falando, até respondendo uma pergunta que alguém fez já faz um tempo, que era sobre a importância da psicoterapia no tratamento da depressão, tá? Então, o que acontece? Que é mesmo caso da questão da dor da gente se acostumar.
né? Então, assim, a gente vai naquele mecanismo sempre. Então, nossos pensamentos vão continuar ali deprimidos, com sensação de culpa, de inutilidade. Então, para que eu mude isso, tá? E isso é comprovado cientificamente já com exames de neuroimagem, que o que que acontece? É como se meu circuito fosse para um lugar, tá? Então, quando eu faço a terapia e eu mudo o pensamento, eu mudo o comportamento, meu circuito vai funcionando para o lado bom, tá? Então, a gente muda um padrão de funcionamento do nosso cérebro. Então, é o que eu faço muitas vezes em pacientes que eu consigo tirar a medicação antidepressiva. Então, eu digo que eu sou a bengala dele com a medicação, e enquanto isso, ele vai fazendo a fisioterapia dele, até que ele possa andar sem a bengala. Então, a psicoterapia é assim que eu faço a analogia. Ele vai fazendo ela até que eu possa tirar a bengala dele, a medicação, tá? Porque se não houver essa mudança, se não houver, né, digamos, essa fisioterapia, só que aí no lado, né, dos nossos pensamentos, das nossas ações, do nosso sentir, né, também, das nossas sensações, se a gente não tiver essa mudança, tá? A gente não consegue funcionar diferente. E a gente precisa funcionar diferente. No final, acho que todo mundo precisa um momento de conversar com um psicólogo, né? Em algum momento a gente precisa conversar com um psiquiatra, né? Falar em psiquiatra, assim, chega a dar arrepio, né? Falar assim, ah, meu Deus, sou louca, eu vou procurar um psiquiatra. Como é que quebra esse tabu, doutora? Então, eu vejo, tá, que a gente quebra esse tabu entendendo que é uma doença, tá? Eu acho que não tem outra forma da gente quebrar esse tabu, tá? Eu acho que hoje, tá? Se você me perguntar, eu acho que nós estamos quebrando esse tabu, tá? Então, assim, Bom, eu já percebo, né? Me chamou a atenção uma vez que eu fui ao shopping e eu recebi, de longe, uma paciente minha gritou, é a minha psiquiatra! E saiu e correu e me abraçou. Aí eu disse, nossa, que eu fiquei tão feliz com aquilo, mas por conta dessa quebra de... Antigamente, as pessoas não falavam com a gente, né? Então, assim, eles fingiam que não nos viam, porque não podia conhecer o psiquiatra. Então, eu acho que hoje, né, a gente já está quebrando esse tabu. já estamos evoluindo. A Isso. Su perguntou aqui, é possível se avaliar com depressão? Então, se avaliar, não, tá? Mas tu pode desconfiar, sim, que tu tá deprimida, certo? Então, a gente diz o quê? Se você passar mais do que 2 semanas, né, triste, sem vontade de fazer nada, tá? Com tristeza, sem vontade de fazer nada, com alteração de sono, pode ser ou um sono a mais, ou uma insônia, alteração no apetite. Então, se você tiver esse conjunto de sintomas, então é importante que você busque um psiquiatra para poder te avaliar e ver a necessidade do uso de uma medicação ou de uma terapia. A Moriene aqui, ela que é uma das diretoras, inclusive, da Moreira e Rufo, né? Oi, Moriene. Ela falou que muitas pessoas também ainda hoje não entendem a psiquiatria ou a psicologia. É verdade, acaba sempre buscando primeiro um psicólogo, né? E é normal isso, né? Ou é o caminho, eu preciso de um psicólogo para depois um psiquiatra. Como é essa linha? Então, Não é sei uma se linha tem todos em outros momentos. que na minha opinião, assim, a gente pode vir para os dois lados, porque assim, tanto o bom profissional da psiquiatria, se ele achar que não é necessário medicar, ele não vai medicar, tá? Então, vários pacientes saem do meu consultório sem medicação, às vezes só para uma terapia ou às vezes para canto nenhum, tá? Porque às vezes é só um momento, é um luto que ele está vivenciando e a gente diz que ele tem que vivenciar mesmo esse luto, que nem vai precisar de terapia nem de medicação. E o bom profissional da psicologia vai fazer a mesma coisa, tá? Ele vai receber esse paciente e ele vai avaliar a necessidade de ficar só com ele, de nem precisar dele, ou de precisar também de um auxílio psiquiátrico. Então, assim, o segredo é você procurar uma referência. Então, assim, um profissional que você saiba, conheça a qualificação dele, tá? O SUS tem atendimento psiquiátrico? Tem, tá? Então, assim, o SUS tem atendimento psiquiátrico. Eu acho que a maior dificuldade do SUS é vaga, tá? Então, assim, são vagas para atendimento.
né? Então, eu vejo muita dificuldade de conseguir vagas. É uma pena, porque os dados que eu vi, inclusive, foi do SUS mesmo, que de pessoas que se suicidam, né? Que se suicidam. O MMar, que é uma empresa de imagens que escreveu no nosso Instagram, ele escreveu o seguinte: não é drama, não é para chamar atenção, não é frescura e muito menos falta de Deus. Isso, é perfeita essa frase, eu gosto muito dela. Tá? Porque realmente não é drama, não é para chamar atenção, não é falta de Deus. É uma doença que pode ser tratada, tá? Que a gente tem como ajudar, né? Então, assim, você pode ser ajudado, né, com essa doença. Então, o caminho é buscar ajuda, certo? O caminho só tem esse, buscar ajuda. E não demorar, né? Porque se a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo, é porque tem muita gente precisando de ajuda e às vezes a gente não está olhando para o lado, né? Oi, Ayrton. Ayrton, corretor de imóveis que trabalha muito com a Moreira e Rufus. Tudo bom? Bom ter você aqui nesse debate, nessa conversa aqui, super importante, que a gente consiga, os que estiverem aqui, que vão assistir depois dessa live, a gente vai colocar no nosso canal do YouTube, a gente vai deixar disponível no nosso Instagram também, doutora, essa conversa até para esclarecer, né, que as pessoas realmente abram a mente delas, deixe para lá se alguém tem vergonha, deixe para lá se alguém vai falar para você. É a sua vida, né? É a vida do próximo que está do seu lado. É um grande exercício de empatia, realmente. Começar a olhar para o próximo. Oh, Né? tem uma pessoa aqui, Luciana, que ela tá falando algo que eu achei super importante, tá? Então, nós temos em João Pessoa, e que atende a Grande João Pessoa, inclusive já trabalhei lá, uma urgência psiquiátrica no Trauminha, tá? No Trauminha de Mangabeira, tá? Uma urgência psiquiátrica, por sinal, é excelente. Sempre tem bons profissionais lá, tá? Então, assim, numa urgência, é verdade, nós temos para onde ir. A gente tem o CVV e a gente tem o Trauminha. 24 horas, tá? É uma equipe, né? Eu posso falar porque eu já trabalhei lá, então, assim, uma equipe completa, uma equipe com psicólogo, com psiquiatra, com assistente social. Então, assim, uma equipe que a gente deveria ter mais equipes dessa na cidade. Tá? Eu acho que a gente precisa começar a mudar uma sociedade, um governo, uma cultura, né, e políticas públicas para também olharem isso. Né? Então, é um movimento que todos nós temos que olhar. E começar a pedir, por exemplo, uma cadeira dentro de uma escola de que a gente estude sobre isso, né? Religião é importante, né? Ética é importante, mas psicologia, emoções, lidar com frustrações, hoje grita-se, né? Isso como necessário para nossa realidade. Doutora, está acabando, a gente tem 5 minutos. Passou muito rápido, assim, muito legal, muito bom. Eu queria que a senhora falasse, desse as suas palavras finais aqui para quem está nos assistindo, nos ajudasse realmente a nos direcionar, e quem estiver sentindo, e aí vai para a Ivonosca Guedes, né? Se você está sentindo alguma coisa, a doutora falou, depois que morre passa, pode passar antes de morrer. Então, olha, vai conversar, procura um especialista, né? Conhece alguém que está precisando, não fecha os olhos, vamos começar por nós. Os que estão aqui assistindo, estão assistindo por algum motivo, né, doutora? Isso. E se tem que começar por nós, que tivemos esse conhecimento, essa informação, e, né, se alguém se tratado por ti, não, se te conhecer, passar pelo shopping de cumprimento agora, pelo menos, né? Isso, pode me cumprimentar, né? Hashtag fica a dica, você disse que você gosta disso. Ai, que bom, né? Tá? Então, eu acho que a minha mensagem, certo, é que a gente pode receber ajuda, tá? A minha mensagem é que você pode voltar a se sentir feliz, tá? É que a gente pode buscar o caminho da alegria, tá? Não o caminho da morte, certo? Os dois caminhos vão ser difíceis, porque o que as pessoas às vezes não entendem é isso, é que o tratamento é difícil, tá? Mas buscar a morte também é muito difícil. Então, se eu posso ter uma consequência melhor, que é um caminho difícil de me tratar, mas que eu vou viver, vou voltar a me sentir pleno. Lembrando que plenitude não é estar bem toda hora, né? Lembrando que plenitude eu tenho altos e baixos,
tá? Então é um equilíbrio disso. Quando a gente fala de pleno, não é felizes para sempre, porque é conto de fadas, né? Então, assim, a vida não é um conto de fadas, a Pois gente é. pode ser Vida não feliz é um conto de fadas, tendo altos e exato. baixos. Perfeito, perfeito. Doutora, eu não sei nem como te agradecer em nome da Moreira e Rufo. A gente ficou que nem sonha. Quando a gente descobriu que hoje, que foi o dia que a senhora pôde, era exatamente o dia do Setembro Amarelo, que, né, o dia representativo, né? Lembrando que o Setembro Amarelo, como um mês, né, é um mês para chamar a atenção desse tema muito importante, mas o dia 10 foi escolhido exatamente e a gente conseguiu dessa live e trazer a senhora até aqui. É uma agenda super ocupada, mas está disponível para ajudar, né? Então, assim, acho que a gente tem que olhar muito para isso. O Moreira e Rufus, nossa, super agradece, assim, a gente de coração, de tudo que a senhora falou, de esclarecimento, de abrir nossa mente, que é aquela coisa, água mole em pedra dura, tanto bate até que cura, né? Uma hora a gente entende que isso é uma doença e que a gente precisa entender isso. Então foi um prazer estar com vocês, né? E continuem abraçando essa causa o ano inteiro, não só em setembro. Perfeito. Tchau, gente. Tchau. Obrigada a todos. Estamos aí. Quando precisarem de alguma coisa, entrem lá no Instagram da doutora Milena. Tá marcado aqui na nossa página também. Procurem uma ajuda, o CVV, o Trauminha, um psiquiatra, um psicólogo. E ajude a pessoa que está ao teu lado, né, doutora? Isso. Tá? Olhe para o lado. Seja empático e dê a mão, tá? Você pode ser ponte. Perfeito. Que sejamos pontes, então. Obrigada, Moriene, pela oportunidade mais uma vez. Obrigada a todos, tu, Ayrton, todos que participaram aqui com a gente. Obrigada por tudo. Tchau, doutora. Tá. Obrigada Boa mesmo. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.